Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os números complexos. No vídeo anterior, nós estudamos os números complexos, o conjunto, vimos a unidade imaginária e estudamos a forma algébrica. Agora, neste vídeo, nós vamos estudar a forma trigonométrica. Então, vamos comigo. Primeiro, o módulo. Seja z x mais yi, que seria a forma algébrica, com xy, o conjunto xy contido no conjunto dos reais, um número complexo. Chama-se módulo de z e representa-se por aqui o z entre barras, que é o módulo de z, ou por ρ, ao número real raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Simbolicamente, então, o módulo será igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária, ou ainda o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, tá certo? Então, o módulo é feito desta forma. Olha o exemplo. Determine o módulo dos números complexos. Lembrando, parte real e o coeficiente da parte imaginária. Então, é bastante simples. Módulo de z será igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar raiz de 9 mais de 16, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, este é o módulo deste número complexo. Ainda, neste número aqui, nós chamamos de número imaginário puro, porque não tem a parte real, tá certo? Sempre que nós não tivermos uma parte, seja ela real ou imaginária, o módulo vai ser o próprio número. Mas vamos resolver, ó. Módulo igual. A parte real é 0. E o coeficiente da parte imaginária é 3. Então, vai ficar raiz de 9, que é igual a 3. Assim, sempre que você tiver um número real puro ou imaginário puro, o número, o módulo será o próprio número ou o coeficiente que você tem. Então, aqui nós temos que o módulo deste número complexo é 5 e aqui o módulo é igual a 3. Agora, o argumento. Bom, nós vamos reunir todos esses elementos, módulo, argumento, até nós chegarmos na forma trigonométrica, porque ela é bastante complexa e envolve bastante passos. Então, seja z um número complexo x mais yi, com x, y contido no conjunto dos reais, o argumento de z, representado por arg de z, ou simplesmente θ, é definido por... Então, θ, que é o argumento, será igual a cosseno de θ igual a x sobre ρ, ou módulo do número complexo. Então, o cosseno dele vai ser a parte real dividido pelo módulo. E o seno deste ângulo será igual à parte imaginária dividida pelo módulo. Lembrando que θ deve ser maior ou igual a 0 e menor do que 2π, 2π igual a 360 graus. Então, para nós acharmos o ângulo θ, nós temos que sair por seno e cosseno. Dado esses valores, normalmente vão ser aqueles valores notáveis que nós já sabemos, nós vamos ter que identificar qual é o ângulo cujo cosseno e cujo seno dão este valor, tá certo? Então, estes são os valores notáveis que nós precisamos saber de cor. Também tem os de 0, 90, 180, 360 e 270. Então, aqui nós temos 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Estes valores nós precisamos saber de cor. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, nós vamos achar que o seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que satisfaz essa condição? Seria o ângulo de 30. E assim nós vamos achar o argumento do nosso número complexo. Então, olha o exemplo. Sendo θ pertencente aos reais, tal que θ é maior ou igual a 0 e menor do que 2π, determine o argumento dos números complexos. Então, primeira coisa, para achar o argumento, nós precisamos achar o módulo. Então, primeiro fazemos o módulo para depois achar o argumento. Então, vamos lá. Módulo de z é igual. Bom, a parte real é o 1. E a parte imaginária é o raiz de 3.
Então, resolvendo aqui, nós teremos 1 mais. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 9, que é igual a 3. Ou, simplesmente, você pode cortar o quadrado com a raiz e vai ser igual a 3. Daqui nós temos raiz de 4, que é igual a 2. Então, nós temos que o módulo será 2. Agora, vamos achar o argumento. Cosseno de θ vai ser igual a x sobre o módulo. Você pode colocar o módulo ou o ρ, tanto faz. Bom, cosseno de θ. X é a parte real, 1, dividido pelo módulo, que é 2. Agora, o seno. Seno de θ vai ser y pelo módulo de z. Y é a parte imaginária, que é o raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. Nós queremos um ângulo cujo cosseno é meio e cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, ó. Cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2. Então, o ângulo que nós queremos é de 60 graus. 60 graus. Bom, como aqui está em pi radianos, nós temos que transformar em pi radianos. Eu vou fazer aqui do ladinho para você lembrar como faz. Nós sabemos que 180 graus corresponde a pi. 60 corresponde a quanto? Multiplicando aqui em cruz, nós temos que 180x é igual a 60π. X vai ser igual a 60π sobre 180. Corta o zero com zero, nós vamos dividir em cima e embaixo por 6. Então, daqui nós temos que o θ será 6 por 6, 1. 1π. 18 por 6, 3. Ou seja, π sobre 3. Então, o argumento deste número complexo é 60 graus, ou ainda π sobre 3. Mais um exemplo. Mesma coisa, nós vamos achar o argumento. Vamos lá. O módulo vai ser igual a parte real é 0 e o coeficiente da parte imaginária é 3. Então, o módulo é igual a 3. Cosseno de θ vai ser x pelo módulo. Θ. X é a parte real e a parte real é 0. Seno de θ, y pelo módulo de z. Y é a parte real, que vai ser 3. E o módulo também é 3. Então, seno de θ vai ter que ser igual a 1. Bom, o que nós sabemos? Vou relembrar aqui do ladinho para você. Esse daqui é o eixo do seno. E esse daqui é o eixo do cosseno. Bom, nós temos os ângulos 0, 90, 180, 270, 360. No eixo, então, aqui, o seno é o eixo que está na vertical. Então, na vertical, nós temos os extremos 1 e menos 1. Quem não está no eixo do seno, o valor é 0 e 0. A mesma coisa para o cosseno, só que agora o cosseno está na horizontal. Então, os extremos serão 1 e menos 1. Quem não está no eixo do cosseno vai ser 0 e 0. Bom, nós queremos um ângulo que o cosseno é 0 e o seno é 1. Então, ó, cosseno 0, seno 1. Ângulo de 90 graus. Θ, então, é igual a 90 graus, ou ainda, π sobre 2. Π é igual a 180. 180 dividido por 2, 90. Tudo bem? Então, guarde também estes dois valores, que são seno e cosseno dos ângulos
0, 90, 180 e 270. Lembrando que o seno está no eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal. Eu sempre me esquecia qual eixo que era qual, mas um professor me falou que o cosseno é o que está encostado. Então, o cosseno está encostado, como se ele estivesse dormindo, e esse, então, é o eixo do cosseno, assim você não se esquece. Então, vertical, seno, na horizontal, cosseno. Aonde está o eixo, nós temos os extremos 1 e menos 1, ó. O eixo horizontal, 1 e menos 1, e os demais são 0. Então, também não é difícil. Agora, então, nós chegamos na forma trigonométrica. Se z é igual a x mais yi, que é a forma algébrica, nós podemos, então, escrever o número complexo numa forma chamada trigonométrica ou polar. Se você ouvir qualquer uma dessas duas formas, representa a mesma coisa, utilizando apenas o módulo e o argumento. Então, nós sempre vamos ter que começar achando o módulo, achando o argumento, para então escrever a forma trigonométrica, que é igual. Z será igual ao módulo que multiplica o cosseno do argumento mais i seno do argumento. Olha o exemplo. Escreva z na forma polar ou na forma trigonométrica. Lembrando que primeiro nós vamos encontrar o módulo, depois o argumento e depois vamos escrever. Então, vamos lá passo a passo. Primeiro o módulo de z, que vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. A mesma coisa do outro lado. 4 vezes 2, 8. E 8 mais 8, 16. Logo, o módulo será igual a 4. Agora, vamos achar o argumento. Cosseno de θ é x dividido pelo módulo. X é a parte real, dividido por 4. Bom, simplificando aqui por 2, nós teremos que cosseno de θ é a raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos achar o seno. Seno de θ será igual a y pelo módulo de z. Y é a parte imaginária, ou o coeficiente da parte imaginária, que também é 2 raiz de 2, dividido pelo módulo. Fazendo a mesma simplificação, raiz de 2 sobre 2. Bom, o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é igual a raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, θ é igual a 45 graus, ou ainda, na forma de π radianos, π sobre 4. Então, o argumento é π sobre 4. Portanto, escrevendo agora na forma polar, ou na forma trigonométrica, nós temos, primeiro, o módulo. O módulo é 4. Vezes cosseno do argumento. O argumento é π sobre 4. Mais i, que multiplica seno do argumento, que é π sobre 4. E essa é a resposta. Se você resolver, você volta aqui. Então, a gente para aqui mesmo. Porque se, de repente, você substituir o cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e fizer a distributiva, você volta na forma algébrica, tá certo? Então, da forma algébrica para a forma polar ou trigonométrica, você faz dessa forma. Agora, algumas operações. A primeira delas vai ser a multiplicação na forma polar ou forma trigonométrica. Se Z1 for igual a módulo de 1, cosseno de θ1 mais i seno de θ1, diferente de zero, e Z2, módulo de 2, cosseno θ2 e seno θ2, então, o produto será igual ao produto dos módulos multiplicando ao cosseno da soma dos ângulos mais i seno
da soma dos ângulos. Então, se nós tivermos o produto de dois números complexos na forma trigonométrica, nós temos que utilizar esta regrinha: produto dos módulos e a soma dos ângulos ou dos argumentos, tá certo? Então, olha o exemplo. Seja Z1 e Z2, determine o produto. Então, vamos lá. Z1 vezes Z2. Bom, aqui já está escrito na forma trigonométrica. Então, este primeiro é o módulo de 1, 2. E este segundo é o módulo de 2, 3. Cosseno. O argumento de 1 é 15. E o argumento do 2 é 30. Mais e seno, a mesma coisa. O argumento 15 mais 30. Certo? Continuando. 2 vezes 3, 6. Que multiplica. Cosseno. 15 mais 30, 45. Mais i seno de 45. Bom, nós poderíamos parar aqui e essa é a forma polar ou trigonométrica. Mas ainda a gente poderia continuar e deixar na forma algébrica. Então, vamos continuar e deixar na forma algébrica. Bom, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais i seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E vou fazer a distributiva, ó. 6 raiz de 2 sobre 2, 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Mais 6 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2, i. E essa, então, seria a forma algébrica. Então, nós temos aqui as duas formas. Dado, então, o produto de dois números complexos na forma polar, nós podemos responder tanto na forma polar quanto na forma algébrica. Forma polar, então, a gente deixa com o argumento mesmo. E se nós quisermos a forma algébrica, nós resolvemos o seno e o cosseno, fazemos a distributiva do módulo e chegamos na resposta. Agora, a divisão. Bom, dados os mesmos números complexos também na forma trigonométrica, a divisão desses números será igual a divisão dos módulos multiplicando pelo cosseno da subtração dos argumentos, olha. Então, no produto, multiplica os módulos, soma os argumentos. Na divisão, divide os módulos e subtrai os argumentos, tá? Então, vamos resolver este exemplo. Dado esses números complexos, vamos fazer a divisão. Z1 por Z2 é igual. Bom, o módulo do primeiro é 6. E o módulo do segundo é 3. Que multiplicam. Cosseno. Primeiro argumento, 45. Segundo argumento, 15. Mais i seno, mesma coisa. Bom, Z1 sobre Z2 vai ser igual. 6 dividido por 3, 2. Que multiplica. Cosseno, 45 menos 15, 30. Mais i seno 30. Então, aqui nós já temos a resposta na forma polar. Agora, vamos continuar para chegar na forma algébrica. É obrigatório fazer a forma algébrica? Depende do enunciado. Provavelmente, o enunciado vai falar qual forma que ele quer a resposta, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes. Bom, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais i, seno de 30, meio. Fazendo aqui a distributiva, nós temos
2 raiz de 3 sobre 2, 2 dividido por 2, 1. Raiz de 3. Mais 2 vezes meio, 1. 1i. Então, essa é a forma algébrica. E aqui, então, nós temos as duas respostas para a divisão desses dois números complexos na forma trigonométrica. Agora, a potenciação. Sendo z um número complexo, escrito na forma trigonométrica, diferente de zero, e n pertencente aos inteiros, então aqui nós vamos ter que o n é o expoente. Então, o módulo de z elevado a n e p elevado a n é determinado pela fórmula de Moivre. Bom, o que nós vamos resolver? Se nós queremos z, que é um número complexo, elevado a uma potência, por exemplo, z ao cubo. Z ao cubo vai ser dado pelo módulo ao cubo, que multiplica o cosseno de 3 vezes o argumento, mais i seno de 3 vezes o argumento. Tudo bem? Então, aonde tiver n, vai ser o nosso expoente. E assim nós conseguimos achar qual é a potência, ou seja, qual é o resultado de um número complexo na forma trigonométrica elevado a um expoente. Então, olha o exemplo. Se z é este número complexo, determine z à sexta. Então, aonde tiver n, nós vamos colocar 6. Vamos resolver, vai ficar z elevado a 6 é igual. Bom, o módulo é 2, ó. 2 à sexta, cosseno, o n é 6, vezes o argumento, que é 30. Mais i seno, n é 6, o argumento é 30. Então, z à sexta é igual. Bom, 2 à sexta é igual a 64. Que multiplica 6 vezes 30, 180. Mais i seno de 180. Bom, vamos continuar. Z à sexta é igual a 64 vezes cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. E seno de 180 é igual a zero. Então, lembrando de como eu já expliquei certinho para vocês. Para achar o seno e o cosseno dos ângulos 0, 90, 180, 270 e 360. Aqui, então, ó, vai zerar. Nós vamos ter o menos 1. Menos 1 vezes 64, menos 64. Então, essa é a resposta deste número complexo elevado a esta potência número 6. Nós vamos ter um número real puro, ou seja, não tem a parte imaginária, tá certo? E, por fim, nós vamos, então, fazer a radiciação. Sendo z um número complexo na forma trigonométrica e zk uma de suas raízes enésimas. Então, o k vai pertencer aos naturais e ele vai ser uma das raízes enésimas. Por exemplo, se nós temos uma potência de 3, nós podemos ter 3 respostas. Então, nós vamos ter n possibilidades e este k vai pertencer a uma delas. Então, vamos lá, como que faria? N vai ser o número que você quer da raiz, por exemplo, uma raiz cúbica. Então, nós vamos colocar aqui o n vai substituir por 3. Aqui nós temos o módulo do cosseno, o argumento dividido pelo n, 2π, ou ainda o 360 dividido pelo n, vezes o k, mais a mesma coisa do seno. Então, quando nós estivermos trabalhando com raiz, nós vamos sair desta forma. Vamos no exemplo numérico que fica mais fácil. Então, olha, se z é este número complexo, determine a raiz cúbica de z. Então, raiz cúbica, logo o n vai ser igual a 3. Então, vamos resolver. Substituindo aqui, nós vamos manter o k. zk, tá certo? Então, vai ficar raiz, ó, o módulo é 8 e o n é 3. Então, raiz cúbica de 8, que multiplica o cosseno,
Bom, o argumento é 60, ó. 60 por 3 mais. Como eu estou usando em graus, eu preciso continuar usando em graus. Então, o 2π eu vou substituir por 360 por 3k. Mais i, que multiplica o seno, mesma coisa. 60 por 3, 360 por 3, k. Então, vamos arrumando. zk vai ser igual. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se você não lembrar, fatore. Cosseno. Bom, 60 por 3, 20. 360 por 3, 120k. Mais i, seno, mesma coisa. 20 mais 120k. Bom, agora, para achar a raiz cúbica, nós vamos ter 3 respostas, nós vamos ter que substituir o k. Então, aqui nós vamos ter o k pertencendo ao conjunto 0, 1 e 2. Então, se é raiz cúbica, nós vamos ter que substituir o k por 0, 1 e 2. Se fosse uma raiz quarta, substituiríamos o k por 0, 1, 2 e 3. E assim sucessivamente. Então, vamos continuar aqui, ó. Nós já temos essa resposta, que nós já encontramos, Z3, ou aqui está como ZK, né, anteriormente. 2, que multiplica cosseno de 20 mais 120k, mais i, 20 mais 120k. Então, vamos lá. Para k igual a 0, nós teremos Z0. Bom, aonde tiver k, nós vamos colocar 0. Então, 120 vezes 0, mais i, seno, 120 vezes 0. Então, Z0 será 2 vezes. Então, aqui vai zerar, né? Cosseno de 20 mais i, seno 20. Essa é uma resposta. Agora, quando k for igual a 1, z de 1, aonde tiver k, aqui é a cochete de novo, nós vamos colocar 1. Então, vai ficar 120 vezes 1, mais i seno. Então, Z1 será igual a 2 vezes. Bom, 120 vezes 1, 120. 120 mais 20, 140. E aqui a mesma coisa. E, por fim, opa, faltou um igual aqui. K igual a 2. Então, Z2 será igual a 2 vezes cosseno de 20 mais 120 vezes 2, mais i seno. Mesma coisa. Um pouquinho trabalhoso. Então, Z2 será igual a 2 vezes o cosseno. 120 vezes 2, 240. 240 mais 20, 260. Mais i seno de 260. E esta vai ser a resposta. Então, a raiz cúbica, nós temos que ter 3 respostas. E aqui estão as 3 respostas. Z0, Z1 e Z2. Tá certo? Se fosse uma raiz quadrada, teríamos 2. Se fosse uma raiz quarta, teríamos 4 e assim sucessivamente. A diferença é que nós vamos substituindo os valores de k. Nós sempre vamos achar o zk, que seria o valor genérico, e substituindo o k de acordo com o índice da raiz. Tudo bem? Bom, então vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá. Qual é o valor da potência utilizando a fórmula de Mouvre? Bom, nós temos aqui e nós temos o valor do número complexo. Só que, reparem,
ele não está na forma polar, e sim na forma algébrica. Então, nós ainda vamos ter que passar para a forma trigonométrica ou polar para, então, fazermos a potência. Então, esse exercício nós vamos usar praticamente tudo que nós vimos na aula inteira. Vamos começar. Primeira coisa que nós vamos achar, então, é o módulo desse número. Então, o módulo de z será igual a raiz quadrada da parte real, que é 1, mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, aqui nós teremos raiz de 1 mais 3, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Bom, achamos o módulo, agora vamos achar o argumento. Sabemos que cosseno de θ é x sobre o módulo. Cosseno de θ vai ser a parte real pelo módulo, que é 2. Seno de θ, y pelo módulo de z. Seno de θ, então, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, nós temos que pensar qual é o ângulo cujo cosseno seja meio e o seno seja raiz de 3 sobre 2. Bom, este ângulo é o ângulo de 60 graus. Então, com o argumento e o módulo, nós podemos resolver, então, a potência. Então, vamos escrever. Z à sexta, que é o que foi pedido, é igual. O módulo, nós já achamos que é 2, então vai ficar 2 à sexta, que multiplica o cosseno, n é o expoente, 6, e o argumento, 60, mais i seno. N é 6 e o argumento é 60. Então, z à sexta será igual a 2 à sexta, 64. Cosseno, 6 vezes 60, 360. Mais i seno de 360. Bom, nós já sabemos que o cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Então, aqui vai zerar tudo. Logo, z à sexta será 64. Bom, z à sexta é igual a 64, alternativa A. Então, nós tivemos que achar o módulo, o argumento, poderíamos ter escrito na forma polar e já fomos direto achar z à sexta, que foi o que o enunciado pediu. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os números complexos na forma trigonométrica. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.